Eu já falei aqui, em 96, eu ouvi na época uma pregação do Marcelo Gualberto, que no caso fez muita diferença na minha vida, naquele momento de conversão. Eu lembro que o sermão tinha como título, Muito Perto Não É o Bastante. Ele era fundado num texto de João 10:9, eu sou a porta. Se alguém entrar por mim, será salvo. Entrará e sairá e achará pastagem. No caso, eu acho que por causa de sermões daquele tipo que me despertei desde aquela época ao evangelismo. Pelo que eu quero abordar um tema no mesmo sentido que se mostrou como um marco na minha vida. Aqueles que trouxeram Bíblia, abram em Atos dos Apóstolos, capítulo 26. Nós vamos ler um trechinho um pouquinho longo. Diz assim a palavra do Senhor. A seguir, Agripa, dirigindo-se a Paulo, disse: é permitido que uses da palavra em tua defesa. Então, Paulo, estendendo a mão, passou a defender-se nesses termos: tenho-me por feliz, ó rei Agripa, pelo privilégio de hoje, na tua presença, poder produzir a minha defesa de todas as acusações feitas contra mim pelos judeus, mormente porque és versado em todos os costumes e questões que há entre os judeus. Por isso, eu te peço que me ouças com paciência. Quanto à minha vida, desde a mocidade, como decorreu desde o princípio entre o meu povo e em Jerusalém, todos os judeus a conhecem, pois na verdade eu era conhecido deles desde o princípio. Se assim o quiserem testemunhar, porque vivi fariseu, conforme a seita mais severa da nossa religião. E agora estou sendo julgado por causa da esperança da promessa que por Deus foi feita aos nossos pais. O qual nas 12 tribos, servindo a Deus fervorosamente, de noite e de dia, almejavam alcançar. É no tocante a esta esperança, ó rei, que eu sou acusado pelos judeus. Porque se julga incrível entre vós que Deus ressuscite os mortos? Na verdade, a mim me parecia que muitas coisas devia eu praticar contra o nome de Jesus, o Nazareno. E assim procedi em Jerusalém, havendo eu recebido autorização dos principais sacerdotes, encerrei muitos dos santos nas prisões, e contra estes dava o meu voto quanto os matavam. Muitas vezes os castiguei por todas as sinagogas, obrigando-os até a blasfemar, e demasiadamente enfurecido contra eles, mesmo por cidades estranhas, os perseguia. Com esses intuitos parti para Damasco, levando a autorização dos principais sacerdotes e por eles comissionado. Ao meio-dia, ó rei, indo eu caminho afora, vi uma luz no céu mais resplandecente que o sol, que brilhou ao redor de mim e todos que iam comigo. E caindo todos nós por terra, ouvi uma voz que me falava em língua hebraica: Saulo, Saulo, por que me persegues? Dura coisa é recalcitrares contra os aguilhões. Então eu perguntei: quem és tu, Senhor? Ao que o Senhor respondeu: eu sou Jesus, a quem tu persegues. Mas levanta-te e firma-te sobre os teus pés, porque por isso te apareci, para te constituir ministro e testemunha, tanto das coisas em que me viste, como daquelas pelas quais te aparecerei ainda, livrando-te de todo o povo dos gentios para os quais eu te envio, para lhes abrirem os olhos e os converteres das trevas para a luz e da potestade de Satanás para Deus, a fim de que recebam eles remissão de pecados e herança entre os que são santificados pela fé em mim. Pelo que, ó rei Agripa, não fui desobediente à visão celestial, mas anunciei primeiramente aos de Damasco e em Jerusalém, por toda a região da Judéia e aos gentios, que se arrependessem e que se convertessem a Deus, praticando obras dignas de arrependimento. Por causa disto, alguns judeus me prenderam, estando eu no templo, e tentaram matar-me. Mas alcançando o socorro de Deus, permaneço até o dia de hoje, dando testemunho
tanto a pequenas como a grandes, não dizendo senão o que os profetas de Moisés disseram haver acontecer. Isto é, que o Cristo deveria padecer e, sendo o primeiro da ressurreição dos mortos, anunciaria luz ao povo e aos gentios. Dizendo ele estas coisas em sua defesa, Festo o interrompeu em alta voz: estás louco, Paulo? As muitas letras te fazem delirar. Paulo, porém, respondeu: não estou louco, ó excelentíssimo Festo. Pelo contrário, digo palavras de verdade e de bom senso, porque tudo isso é do conhecimento do rei, a quem me dirijo com franqueza, pois estou persuadido de que nenhuma dessas coisas lhe é oculta, porquanto nada se passou em algum lugar escondido. Acreditas, ó rei Agripa, nos profetas? Bem sei que acreditas. Então Agripa se dirigiu a Paulo e disse: por pouco me persuades a me fazer cristão. Paulo respondeu: assim Deus permitisse que, por pouco ou por muito, não apenas tu, ó rei, porém todos os que hoje me ouvem, se tornasse tais qual eu sou, exceto essas cadeias. Vamos orar? Senhor, fala conosco nessa noite, Pai. Nos afaste de palavras de persuasão humana. Venham palavras nascidas no trono da graça. Proclamamos liberdade do Teu Santo Espírito. Que nós não saiamos daqui do jeito que chegamos, mas sejamos transformados pela Tua graça, Tua presença. Nós oramos em nome de Jesus. Amém? Vejam, queridos, no final do capítulo 21 de Atos, verso 27 a 40, vemos o relato do alvoroço que havia acontecido em Jerusalém, em função justamente do ministério de Paulo e da sua pregação do Evangelho. Note, ele foi jogado para fora do templo e quando a multidão ia matá-lo, o comandante das tropas romanas o prenderam, amarrou em 2 correntes, mas a cidadania de Paulo lhe assegurava o direito de um julgamento justo. Ele era romano. Paulo é levado a Festo, governante da província de Cesareia, onde dá testemunho da sua fé. Festo, então, convida a Agripa, a Berenice, sua mulher, que estavam visitando, a ouvir o julgamento de Paulo. A empolgante narrativa, desde o final do capítulo 21 de Atos, mostra o apóstolo Paulo defendendo-se das acusações e anunciando o evangelho diante de várias autoridades judaicas e romanas. Ele fala ao Sinédrio, ele fala ao comandante Cláudio Lísias, aos governadores Félix e Pórcio Festos, e por fim, o texto que lemos, ele fala ao rei Agripa. Note, em sua defesa, Paulo começa fazendo uma breve retrospectiva da sua história ao rei Agripa, onde não esconde que foi um déspota. Este Agripa era o rei Herodes Agripa II, bisneto do rei Herodes, o Grande, que tentou matar os bebês Jesus e matou muitos bebês na época do nascimento de Jesus lá na Judéia. O pai de Agripa era Herodes Agripa I, que degolou o apóstolo Tiago e prendeu Pedro. E tentou matá-lo também. Em Atos 12, verso 23, vemos o relato da morte de Agripa I, ferido por um anjo do Senhor. Daí Herodes Agripa II tinha 2 irmãs, sendo ele mantinha um relacionamento incestuoso com a sua irmã Berenice, que se apresentava como mulher, na realidade era irmã, filha de Herodes Agripa I. Ele chegou a ser casada, inclusive, com Herodes de Calces, que era o próprio tio. Bagunça, né? Era mais ou menos essa bagunça, esse é o cenário do pano de fundo, sabe? Essas atrocidades. Veja, esse pequeno trecho da palavra de Deus, ele é extremamente rico, pelo que poderíamos tirar várias lições, mas no caso, antes de eu adentrar ao ponto central da nossa meditação de hoje,
eu queria destacar aquilo que está expresso no verso 6 e 7 que nós lemos. Veja, Paulo está diante do rei Agripa e tendo a oportunidade de se pronunciar em sua defesa, ele diz o seguinte: e agora estou sendo julgado por causa da esperança da promessa que por Deus foi feita aos nossos pais, ao qual as 12 tribos, servindo a Deus fervorosamente de noite e de dia, almejam alcançar. É no tocante a esta esperança, ó rei, que eu sou acusado pelos judeus. Isso eu queria que vocês guardassem. Paulo destaca em sua defesa a sua esperança na promessa feita por Deus. E isso é maravilhoso demais. Veja, Paulo se firma como sua razão central de tudo que estava defendendo era a promessa. Mas não a promessa qualquer, mas a promessa feita pelo Senhor, por Deus. E entenda, aos olhos da fé, promessa feita por Deus não é só promessa, é realidade, é fato. Hebreus 11:1 diz assim: ora, a fé é a certeza de coisas que se esperam, a convicção de fatos que não se veem. Amados, a maior arma do inferno contra a nossa vida, ela é o medo. No caso, se olharmos para as circunstâncias da vida, que por vezes se apresentam como verdadeiras tempestades, perdemos a esperança. Ficamos, na realidade, desesperados. Ficar desesperado é ficar sem esperança. É justamente isso que o inimigo quer, nos tirar esperança. E é isso que Paulo falando assim, a minha bandeira, que estou sendo acusado, é eu relembrar a esperança que é dita pela promessa de Deus. Mas nós não podemos cair nessa armadilha, nós não podemos ficar nessa armadilha do medo. Os nossos olhos fitos em circunstâncias, mas temos que ficar focados nas promessas justamente. E focados em tal modo que elas não sejam mais só promessas, mas elas sejam realidade, elas sejam fato. Isso é fé. 1 João 5,4 diz: porque todo que é nascido de Deus vence o mundo. E esta é a vitória que vence o mundo. O quê? A nossa fé. Salmo 121, 1 e 2 diz assim: elevo meus olhos para os montes, de onde me virá o socorro? O meu socorro vem do Senhor, que fez o céu e a terra. A esperança não está nas contingências. A gente olha para cima, a gente olha para o Senhor. Vocês se lembram, Eliseu vendo a aflição do seu moço a certa altura, diz a Deus: Deus, abra os olhos de Geazi para que eles possam ver aos olhos espirituais que aqueles que estão conosco é muito mais do que aqueles que estão contra nós. Mas veja, esse não é o ponto central que eu quero tratar nessa noite. Vocês se lembram de quantas e quantas vezes, ou quase fez diferença entre a vitória e a derrota? Quantas vezes? Quantas vezes nós já ouvimos do time que perdeu o título no último segundo? O Uruba era bom nisso, né? Sabia, puxa vida, pode perder ou ganhar no último lance livre, sabe? Sabe aquele pênalti que foi chutado para fora? O último lance. Existem até explicações, títulos se perdem por detalhes. Um lance de bola parada, uma única bobeira na defesa, um momento de desatenção. Perdeu no último minuto. Quase. Eu não sei se você já experimentou a sensação de chegar correndo numa rodoviária para pegar o ônibus e ver o ônibus partindo. Numa estação. Chega no aeroporto e você ouve assim: embarque encerrado, né? Faltou pouco, sabe? Muito pouco. Frustração. Existem muitos que acham que a dor do segundo lugar é maior do que a dor do terceiro, pois o segundo parece que chegou muito perto, sabe? Quando a gente olha o semblante daqueles que estão num pódio,
Pode dar uma olhadinha ali. Que o primeiro lugar está todo alegre. O segundo lugar parece que até o sorrisinho é meio amarelo, sabe? E o terceiro lugar parece que ele está mais sorridente. É natural isso. Pois bem, é justamente sobre isso que eu quero falar hoje. Ou seja, eu quero falar sobre o quase. Pessoas que chegam bem perto, mas não conseguiram. Mas por que eu quero falar sobre isso nessa noite? Veja, Jesus disse: eu sou a porta, quem passar por mim será salvo. E a princípio eu não tenho como saber quantos que me ouvem já passaram pela porta. Inclusive não cabe a mim julgar isso, aferir isso. Posso no máximo observar alguns sinais exteriores, pelo estilo de vida, pelas atitudes que tomam, pela postura, pelo testemunho de vida, que me levam a dizer: fulano é convertido, passou pela porta. Ou dado ao estilo de vida que leva, ciclano não é convertido, olha o jeito que ele vive. Agora, para mim uma coisa é clara: todos que me ouvem hoje, no mínimo, são quase salvos. Está perto, bem pertinho. Ora, Agripa é o símbolo da pessoa o qual o quase não foi suficiente. Veja o verso 28 que nós lemos. Essa é a base. Então, Agripa se dirigiu a Paulo e disse: por pouco me persuades a me fazer cristão. No caso, notem que Agripa utiliza a expressão persuadir e atribui a Paulo o crédito. Vocês se lembram daquilo que foi objeto da minha oração de início? Que as palavras que saiam dos meus lábios não sejam de persuasão humana, mas sejam palavras nascidas no trono do Senhor. Porque eu não quero que ninguém saia daqui persuadido por mim, sabe? Não tem sentido. Que ninguém seja persuadido por palavras de persuasão humana, mas sejam tocados pelo Espírito Santo. Isso faz toda a diferença. Por outro lado, eu posso me perguntar: será que o Espírito Santo do Senhor não estava falando ao coração de Agripa, mas esse simplesmente resistiu? Será? Será que naquele momento, o Espírito Santo do Senhor, quando Paulo falava, não estava agindo através dos lábios justamente de Paulo, e que aquilo estava entrando no ouvido do rei Agripa? No caso, nem queira afirmar que essa coisa de resistir ao Espírito Santo não existe. Salmo 95, 8, Atos 7, 51, Hebreus 3, 7, 8, 3, 15, né? Olha só, se você abrir na tua Bíblia no capítulo 7, verso 51, você vai encontrar aí, olha só: povo rebelde, obstinado de coração e de ouvidos, vocês são iguais aos seus antepassados, sempre resistem ao Espírito Santo. Qual dos profetas os seus antepassados não perseguiram? Isso é um desabafo. Veja, na palavra de Deus, vemos apontado: eis que estou à porta e bato. Se ouvires a minha voz e abrirem a porta, entrarei e cearei com ele e ele comigo. Apocalipse 3:20. Note, não há arrombamento de porta. O Espírito Santo, ele é suave. O Espírito Santo, ele é cavalheiro. O Espírito Santo se apresenta, sabe? De uma forma mansa, tranquila. Ora, quantos resistem ao Espírito Santo? Assim, quantos resistem a Jesus? Veja, o texto aponta que o próprio rei Agripa, de um modo ou de outro, foi tocado pelas palavras de Paulo, ao ponto de dizer que quase se converteu, quase deixou ser tocado pelo Espírito Santo de Deus de uma forma tremenda. Ou seja, temos aqui um pecador impenitente, Agripa, que ouviu Paulo defender a sua tese em favor de Cristo, mas ignorou a sua mensagem, ficou no quase. Mas, queridos irmãos,
O quase não é suficiente para transformar uma vida. O quase não é suficiente para nos levar à eternidade. O quase não nos transforma em cristãos verdadeiros. Ele é quase um cristão verdadeiro. Agripa é um símbolo que representa milhares de pessoas que ouvem e ouviram a palavra do Evangelho, mas preferiram e preferem rejeitar a Cristo ficando no quase. Preferem adotar um estilo de vida de pecado que, se alcançado e usado por Deus, Ele não quer. Esse casal, Agripa e Bernice, é símbolo de muitos cristãos que escolhem ficar no quase, do que se envolver verdadeiramente com Deus. Agripa é um símbolo de muitos que preferem ficar no quase ao buscar incessantemente a Deus. Agripa é o símbolo de muitos que escolhem ficar no quase ao invés de desenvolver os dons do Espírito. Agripa é um símbolo. Agora, quase, queridos irmãos, não é suficiente neste mundo natural. Presta atenção. De nada adianta você ser um quase bom marido ou uma quase boa esposa. Isso não é suficiente. Não adianta você ser quase escolhido para aquela vaga. Se você tanto esperou isso não é suficiente. Você espera, mas quase. Não adianta você quase ter conseguido aquela promoção tão almejada. Isso não é suficiente. O quase ter conseguido salvar alguém da morte, quase. O quase livrar alguém das drogas. Existem muitas pessoas frustradas, em depressão, com sentimentos de derrota, com pensamentos até suicidas, porque em sua vida só o que conseguiram foi ficarem no quase, bem pertinho. O quase é uma palavra perturbadora. Ela significa muitas vezes ficar na metade do caminho. Nadar e morrer na praia. Não alcançar. O quase fica muito perto do termo perdedor. Não ganhou nada. Quase casar não é estar casado. Quase curado não é estar curado. Agora, do mesmo jeito, de semelhante modo, o quase no mundo espiritual também não é suficiente. Não é suficiente ser quase convertido. Não é suficiente ser quase salvo. Não é suficiente ser quase cheio do Espírito Santo. Não é suficiente ser quase santo. Não é suficiente ter quase uma vida de oração. Não é suficiente ter uma vida que quase agrade a Deus. Sabe, o mais triste, queridos irmãos, é que apesar de tudo isso, muitos preferem ficar no quase, no limiar da vitória. Só que o quase é sinônimo de ir para o inferno, de derrota espiritual. O quase e o inferno é muito pertinho. Note que o próprio Paulo deixa bem claro que o quase não é suficiente. Olha o que está escrito no verso 29. Paulo respondeu: assim Deus permitisse que por pouco ou por muito, não apenas tu, ó rei, porém todos os que hoje me ouvem, se tornassem tais qual eu sou, exceto pelas cadeias, pelas algemas. Vejam, a palavra de Deus nos aponta outros exemplos de pessoas que ficaram no quase. A gente consegue folhear a Bíblia e encontrar muito. Quer ver um exemplo? O jovem rico, aquilo que está relatado em Marcos 10, 17 a 22. Tá? Um jovem corre ao encontro do Senhor Jesus e pergunta: bom mestre, o que farei para herdar a vida eterna? Jesus lhe disse: por que me chamas bom? Não há nenhum bom senão Deus. Sabes o mandamento? Não matarás, não adulterarás, não furtarás, não dirás falso testemunho, não defraudarás ninguém, honra teu pai e tua mãe. Então ele respondeu: mestre, tenho praticado isso desde a minha juventude. Tem algumas traduções que falam assim, desde a minha meninice, garotinho.
E Jesus, fitando o rapaz, diz o texto que ele o amou. Jesus o amou e disse: só uma coisa te falta. Vai, vende tudo o que tens, dá aos pobres e terás um tesouro no céu. Então, me segue. Ele, porém, contrariado com essa palavra, retirou-se, porque era dono de muitas propriedades. O quase eram os bens. E olha que ele recebeu uma proposta. Quantos quiseram seguir Jesus, Jesus não permitiu. Esse recebeu um convite do Senhor: me segue. Veja, esse jovem é um exemplo claro de alguém que ficou no quase. Ele era um exímio religioso, mas Jesus disse que lhe faltava uma coisa: que vendesse tudo que tinha, desse aos pobres e o seguisse. O texto diz que ele foi embora contrariado, entristecido, e é exatamente esse sentimento que o quase produz em nós. O quase não aceitar Jesus, o quase ficar pertinho de Jesus, nos traz tristeza, frustração. Faltou pouco para que ele fosse um grande discípulo de Jesus. É isso que o quase faz conosco. Quase apaga sonho, despedaça a esperança, faz com que perdemos as nossas oportunidades. Se a gente for nas cartas de Paulo, nós vamos encontrar uma outra figura lá. Tem uma figura chamada Demas. Paulo chega a citar ele lá na Filemon, na carta a Filemon. Veja, Demas também esteve com Paulo na cidade de Colossos, sabe? Todas as saudações de Paulo se referem a Demas como um moço bacana. Agora, esse homem também é mais um que ficou no quase. Se a gente olhar em 2 Timóteo capítulo 4, verso 9 e 10, você encontra assim: procure vir ao meu encontro, sabe? É Paulo pedindo para Timóteo: venha ao meu encontro. E ele diz assim: pois Demas, amando este mundo, abandonou-me e foi para Tessalônica. Demas amou o mundo, o presente século, esqueceu do Senhor, sabe? A Bíblia diz que quem ama o mundo é inimigo de Deus. Não sabeis vós que a amizade do mundo é inimizade contra Deus? Portanto, a qualquer que quiser ser amigo do mundo, constitui-se inimigo de Deus. Tiago, capítulo 4, verso 4. Pessoa que quase lá. Pasmem, tem uma figura na Bíblia que o quase também é gritante. O próprio Pilatos. Vocês lembram da cena de julgamento de Jesus? Chega a certo momento, ele disse: Pilatos aos principais sacerdotes e às multidões: não vejo nesse homem crime algum, mas traz aqui a bacia e lava as mãos. Quase inocentou a Cristo. Pilatos, mesmo não vendo Jesus crime algum, simplesmente lavou as suas mãos. Ficou no quase. Eu vou concluir, queridos. Quantos cristãos estão seguindo esses passos? Ficam no quase, por não perseverarem na fé cristã. Outros, como o jovem rico, ficam no quase, pois estão preocupados com os seus bens. Sabe, eu fico imaginando que o quase para Agripa era renúncias que ele tinha que fazer, sabe? Ele estava empegado com a esposa numa situação de incesto. Era o quase. Eu quero convidá-lo essa noite, sabe, a dar um basta nesse quase, a romper as barreiras do faltou pouco. Precisamos desenvolver uma vida de oração profunda. Precisamos vivenciar um cristianismo verdadeiro, uma espiritualidade poderosa. Deus espera isso de nós. Ele quer que nós empenhemos mais, mas muito mais. Quando Ele me salvou e te salvou, não foi para vivermos sobre a tirania do quase. Não foi para a gente ficar e ter um cristianismo medíocre. A expressão medíocre é média, sabe? Vem da média.
E isso é muito pouco. O Senhor nos pede para ir a Ele, sabe? O Senhor que nos separou para sermos seus filhos, não nos quer imaturos, medíocres. O que Ele quer é que de nós e de todos desenvolvamos um envolvimento cristão, quer que todos alcancemos a unidade da fé, do conhecimento do Filho de Deus, e chegamos à maturidade, atingindo a medida da plenitude de Cristo, como Paulo escreveu em Efésios 4:13. Amados, como está escrito: eu sou a porta, se alguém entrar por mim será salvo. Não está escrito assim: eu sou a porta, se alguém ficar pertinho de mim será salvo. Sabe, uma das frases que me marcou quando o Alberto falou foi o seguinte: 10 centímetros da porta, ou 10 quilômetros da porta, você está perdido do mesmo jeito, vai para o inferno. É duro ouvir isso, sabe? É duro falar isso, mas não tem jeito. Eu tenho orado, sabe, para que as palavras que saiam dos meus lábios não sejam realmente palavras de eloquência, porque eu não tenho. Eu tenho dificuldade de dicção. Tem palavras que quando eu vou pronunciar eu tenho que trocar, porque aquela não sai. Eu sei disso. Eu sei das minhas limitações, e que são muitas. Mas o que eu queria mesmo é que o Espírito Santo tocasse, a ponto de não ter ninguém que me escute e tenha um pronunciamento como Agripa. Eu quase, Dionísio, o dia que eu te ouvi, eu quase me converti. Dionísio, o dia que você fez aquele apelo, eu quase aceitei, sabe? Eu queria que as pessoas ouvissem e não prestassem atenção em mim, mas aquele mesmo Espírito que tomou Paulo naquele momento tomasse conta da gente e promovesse uma conversão verdadeira, transformadora, sabe? Que a gente não ficasse nesse limiar da mediocridade. Por isso eu digo, hoje, se ouvires a voz do Espírito Santo, não endureça o coração, porque no passado o povo no deserto endureceu o coração. No início da igreja primitiva, muitos endureceram o coração, e tem muitos hoje que ouvem, mas endurecem o coração. Endurecem o coração. Mas o Espírito é o mesmo. Por isso eu quero orar com você. Feche os seus olhos. Senhor meu Deus, eu sei que o Senhor pode tocar corações nessa noite, Pai. Eu não conheço a realidade de cada um aqui. Eu não sei o que falta para que eles transpassem a porta. Eu não sei aqui quantos verdadeiramente já transpassaram, quantos estão pertinho. Eu não sei, Senhor. Eu não sei. Mas Tu sabes. Tu sabes. Pai, o Senhor sabe que eu não gostaria que ninguém saísse daqui e sequer lembrasse da minha fisionomia, Senhor. Mas que o Teu Espírito agora toque no coração e transforme a vida. Faça aquilo, Senhor, que eu como homem não posso fazer. Eu não consigo. Mas eu oro por isso. Eu clamo por isso.
Eu perco noites por isso, Senhor. Eu me desmancho por isso, Senhor. Eu espero isso. Eu anseio isso. Por isso, Pai, tem misericórdia, Pai. Faz transformação de vida nessa noite, Pai. Pai, eu não quero hoje simplesmente fazer mais um apelo. Eu não quero hoje pessoas levantando a mão, vindo aqui na frente. Não que eu não ache valioso isso, não, Senhor. Mas eu queria que o sobrenatural do Senhor atingisse a cada um agora, Senhor, meu Pai. A ponto, Senhor, de amanhã a gente ver diferença. De na semana a gente ver diferença. De que cada um seja testemunho vivo, Senhor, do Teu senhorio na cidade, nas casas, nas famílias, na escola, no trabalho. Ah, Senhor. Ah, Senhor. Que não saia daqui, Senhor, meu Pai, nenhum Demas. Que não saia daqui, Senhor, meu Pai, nenhum jovem rico, que a gente nem sabe o nome. Que não saia daqui, Senhor, meu Pai, ninguém tal qual Agripa. Mas que todos que saiam daqui, desse templo, nessa noite, ou me ouvem pela internet, agora, Senhor, tenham a vida transformada pelo Teu senhorio. Nós oramos em nome de Jesus. Amém?